O programa Checkmate está de volta e continuamos conversando com o atual vice-reitor e candidato a reitor da UFRN, professor Daniel Diniz. Professor, o que o senhor pretende fazer, né, para transformar a nossa instituição, a UFRN, em uma comunidade mais humanizada? Então, acho que a primeira ideia que o gestor precisa ter é de uma gestão muito participativa. É entender que a universidade ela é formada por uma diversidade de áreas, uma diversidade de pessoas, uma diversidade de iniciativas, e você procurar incluir todas essas pessoas no seu projeto de universidade. Com isso, você fazendo uma gestão com ética, com participação, procurando sempre fazer o correto, ouvindo as pessoas se sentindo parte da instituição, tendo aquele sentimento de pertencimento, tudo isso contribui para que a gente tenha uma gestão, mais fortalecida. Nós temos desafios muito grandes, do ponto de vista de uma gestão mais humanizada, nós temos desafios grandes ainda do ponto de vista de, por exemplo, pessoas com deficiência. Esse é um assunto que nos motiva muito, porque a nossa instituição, apesar de todas as dificuldades e dos desafios que temos ainda pela frente, a nossa instituição hoje, ela já é referência para muitas instituições do país. Nós temos uma KN muito ativa aqui na instituição, nós temos grandes investimentos ainda que precisam ser realizados, nós temos hoje cotas para pessoas com deficiência, tanto para alunos como para servidores. Então, essa comunidade ela vai crescer na instituição, já vem crescendo ano a ano. Então, nós precisamos ter mais abertura, abertura e apoio para pessoas com deficiência na instituição. Esse é um dos pontos muito importantes. Uma outra área muito importante de uma instituição mais humanizada é no apoio a estudantes que precisam do apoio, inclusive financeiro, da instituição para poder estudar. Nós temos estudantes que são aprovados, fazem o Enem, são aprovados no SISU, e se não tiver o apoio da universidade, eles têm dificuldade até de vir fazer a inscrição. Fazer o curso sem esse tipo de apoio é muito difícil, então nós temos que buscar meios de garantir esse tipo de apoio. Mas é isso, fazer uma gestão de uma forma participativa. Eu acho que quando a gente faz de forma participativa, a gente constrói junto e a gente tem uma gestão mais humanizada. Certo. Vamos para mais uma pergunta dos estudantes. Agora é a vez da Aimee Araújo, do curso de jornalismo. Daniel, como você, candidato a reitor, analisa a lei de cotas? Então, a lei de cotas é um assunto bem interessante para a gente debater, e é interessante a gente colocar que a UFRN ela já discutia isso antes da própria existência da lei, Nós tínhamos um outro processo de inclusão, que era chamado de argumento de inclusão, que ele foi descontinuado quando passou a existir uma lei de cotas. E as cotas elas são muito questionadas, inclusive do ponto de vista de desempenho de alunos, e a universidade, até para desmistificar esse tipo de raciocínio, ela fez estudos internos, o que mostram que não havia essa diferença entre aluno que entra por cota ou aluno que não entrou por cota. É uma questão de oportunidade, as pessoas querem oportunidades para estudar. Agora, a lei de cotas, a gente não pode enxergar ela só como sendo uma lei que dá acesso às pessoas à universidade. Não adianta as pessoas terem acesso e não poderem fazer o seu curso. Então, tem duas dimensões que eu acho que são importantes. Uma delas é você dar as condições para que esse aluno continue estudando e que ele tenha sucesso, ele faça bem o curso dele, ele tem que sair do curso com sucesso e a instituição precisa garantir essas condições. Esse é um aspecto da lei de cotas que é importante a gente discutir juntamente com a própria lei. Um outro aspecto importante, que é uma responsabilidade muito grande da universidade, é ver como nós podemos contribuir mais com a educação básica pública. Então, a educação básica pública, os indicadores que saíram recentemente, nós tivemos indicadores que saíram muito recentemente, eles são muito preocupantes, muito preocupantes. Então, a universidade precisa também pensar em outras formas, ela já faz muito, trabalha com capacitação, por exemplo, de docentes, mas a gente precisa pensar como a gente pode contribuir mais
mais com a educação básica. A gente precisa reduzir essa desigualdade que começa lá na educação básica. Então, sobre a lei de cotas, eu acho que é importante a gente fazer essa avaliação de uma forma global, não é? Não só focando no acesso, que é importante, mas focando nas condições de estudar com sucesso e focando também lá na raiz de dar melhores condições para a gente ter uma escola pública, como nós já tivemos no passado no país, uma escola pública de muita qualidade. A gente precisa resgatar isso no nosso país e a universidade acho que tem um papel muito importante nisso. Ela não resolve todos os problemas, né, porque passa por valorização do professor, né, e a carreira do professor depende também dos estados e municípios na educação básica, mas passa também por infraestrutura, que também depende desses entes federativos, mas passa por capacitação também e a universidade tem como contribuir mais ainda com esse processo. Obrigado pela pergunta. Quem pergunta agora é a estudante Érica Cabral, do curso de jornalismo. Olá, tudo bem, Daniel? Tudo bem. Então, na condição de professor e de candidato a reitor da UFRN, como você analisa o atual cenário político? O atual cenário político, apesar de não ser das ciências políticas, mas eu acho que a gente vive no país como um todo uma situação muito preocupante, não é? Eu não lembro, em outros momentos, da gente ter uma situação tão acirrada das pessoas tendo desentendimentos até no âmbito familiar, não é? Entre amigos que são de muitos anos que deixam de ser amigos, por conta de todo esse momento que a gente vive hoje no país. Eu espero, do ponto de vista da universidade, o nosso compromisso, nós inclusive fizemos uma carta para dizer claramente como nós enxergamos a universidade. O nosso compromisso é de lutar pela universidade. A universidade tem uma importância muito grande para o desenvolvimento, no nosso caso, do Estado e do nosso país. A gente precisa, o país precisa deixar de ser um país em desenvolvimento e precisa entrar para um país desenvolvido, onde todas as pessoas possam fazer parte desse desenvolvimento. E a educação pública de qualidade, ela é essencial nesse processo. Então, a nossa postura é encarando esse cenário difícil que a gente está vivendo, não é? Um cenário de muita dificuldade. O cenário futuro deve ser um cenário muito desafiador também, mas nós temos que ter serenidade para que a universidade, como uma instituição de Estado, ela supere, né, um momento de dificuldade, ela precisa ser forte para superar isso e, ao mesmo tempo, tem que ter firmeza nessa defesa da universidade, que não só eu, mas vocês, também todos nós, defendemos e queremos que ela se fortaleça cada vez mais. Então, é essa a nossa postura. Agora, mais uma pergunta dos estudantes com o Lennon Silva, do curso de Rádio e TV. Recentemente, nós ficamos sabendo de casos de intolerância e violência dentro do campus. Queria saber quais serão as suas atitudes com relação a esse tipo de situação. A universidade ela tem que ser um ambiente de respeito à diversidade, de respeito à pluralidade de ideias, de respeito às pessoas e de livre pensamento. Esse é um ambiente de universidade que a gente deve ter. Uma universidade não pode ter ações de agressão, de desrespeito. Isso não pode ser tolerado no ambiente universitário, isso não é tolerado na nossa universidade e nós não podemos deixar que isso cresça, né, no ambiente universitário, onde isso não é admissível, né? Então a nossa postura é de não tolerar nenhum tipo de violência, de desrespeito às pessoas, de desrespeito à diversidade, de não haver liberdade de pensamento e de expressão. Tudo isso é a postura da universidade que nós defendemos. E nós precisamos estar unidos, não é? Independente da gestão que está naquele momento, a instituição, como instituição, precisa estar unida em defesa desses valores. E são valores da instituição. As gestões passam, mas a instituição tem que ter esses valores nela. E nós vamos lutar por esses valores. Quem faz a sua pergunta agora é a estudante Lidiane Andrade, do curso de jornalismo.
Quais foram os cortes aqui na universidade após a aprovação da emenda constitucional que limita o investimento em educação? O assunto da emenda constitucional é um assunto bem importante para a gente entender a dificuldade que é essa emenda. Como eu já disse em outra parte do programa aqui, desde 2014, né, que nós estamos tentando hoje recuperar o orçamento de 2014. Então, qual é a dificuldade dessa emenda para a gente entender de uma forma simples? Nós temos o orçamento da União, né? O orçamento da União tem valores em torno de 3,5 trilhões. Em termos percentuais, em torno de 31% desse orçamento é para refinanciamento da dívida, a dívida do país. Tem mais um percentual, em torno de 21%, que ele é para pagamento de juros e amortização da dívida. Então, se a gente juntar essas duas partes, já chegamos em 52% do orçamento, tá? Aí temos mais uma parte do orçamento, em torno de 28%, que trata da Seguridade Social, envolvendo previdência e assistência. Ora, 28 com mais os 52, chegamos em 80%. Então, nós temos 20% desse orçamento para as políticas de educação, de saúde, de infraestrutura, de segurança. E é aí onde está a limitação da PEC que foi aprovada. Então, na situação atual, você vai apertando cada vez mais o orçamento das instituições e das políticas públicas que efetivamente precisam ocorrer no país, não é? Agora, nós temos também um déficit de orçamento, nós sabemos disso, e nós precisamos ver como equalizar esse orçamento. Então, certamente não é com a aprovação dessa PEC, porque eu estou limitando a inflação e o crescimento da educação, de infraestrutura, de saúde, ele não está atrelado ao aumento da inflação. Eu não consigo entender a relação de inflação com isso. Além de que existe um próprio crescimento de necessidade de mais profissionais, de outros investimentos necessários. O país tem, por outro lado, uma política de incentivos fiscais que esse valor que é dado de incentivos supera o déficit. Então, se o problema está sendo esse déficit, o caminho, a meu ver, não seria no que foi feito na PEC de atrelar a inflação. Teria sido, por exemplo, meios de mais arrecadação e até de redução das políticas de incentivos fiscais que existem no país e que superam bastante esse déficit. Então, a continuar da forma que está, nós vamos inviabilizar, podemos chegar a um ponto de inviabilizar o funcionamento das instituições, inviabilizar os investimentos em saúde, inviabilizar investimentos em segurança. E se o país passa por uma situação econômica muito complicada, que todos nós temos consciência disso, sem você ter um caminho de fazer com que o país saia dessa situação, nós vamos estar numa situação cada vez mais complicada. Então, do ponto de vista das universidades, é muito preocupante essa PEC, e nós iremos lutar onde for possível e como for possível para que as universidades representam o caminho para o desenvolvimento e não um gasto que deve ser limitado pela inflação. Então, nós vamos lutar para que essa situação seja revertida. Isso é que nós precisamos fazer e precisamos estar unidos nessa luta. Professor, recentemente a gente teve a Polícia Federal em algumas universidades federais fazendo apreensão de material numa espécie de censura, né? Eu queria que o senhor comentasse, né, o que o senhor acha desse momento que a gente está vivendo agora, né? O senhor já comentou um pouco, né, sobre isso, mas que está chegando nas instituições, né, essa ansiedade, essa rivalidade, né, esse medo também que as pessoas estão vivendo. Sim, a situação que nós comentamos há pouco tempo, né, que hoje a gente vê em toda a sociedade, não é? Às vezes a gente precisa entender que a universidade, ela também não está alheia a tudo que acontece na sociedade. Então, isso que acontece tem também na universidade. Ações de violência, como nós falamos há pouco tempo, estão fora da universidade. Infelizmente, ocorrem casos nas universidades que nós não podemos admitir.
E as ações que estão ocorrendo no momento, felizmente, nós não tivemos na nossa instituição. Eu penso que nós podemos e devemos trabalhar sempre no respeito à diversidade, ao livre pensar, ao pensar diferente um do outro. Quando você tem um ambiente de respeito, você reduz muito esse tipo de problema. Nós tivemos excessos em algumas instituições, como todos nós soubemos de casos de excessos em outras instituições. Felizmente não tivemos aqui. O país passa por esse momento muito complicado, não é? Precisamos continuar trabalhando para que isso deixe de acontecer no nosso país. Nós temos tanta coisa importante para fazer no futuro, temos que construir ainda muita coisa no país e eu não enxergo que é com esse clima que a gente vive hoje que a gente encontra os melhores caminhos. Então, acho que o país precisa se repensar, a sociedade precisa se repensar. O livre pensar ele precisa ser garantido nas instituições, porque se dentro do ambiente universitário você não tem liberdade de pensamento, onde é que nós vamos ter liberdade de pensamento? Não é? Sem liberdade de pensamento e de expressão, nós não temos como uma instituição como a universidade crescer e produzir conhecimento, que é uma das funções da instituição. Então, é uma luta difícil, mas nós temos que continuar perseverando e lutando pela instituição que nós temos. E quando eu falo instituição, não falo nem só em UFRN, mas instituição de ensino superior federal pública do nosso país. Nós vamos agora para mais um intervalo, o Checkmate volta já, não sai daí.